Bom, nessa aula aqui a gente vai ver como que a gente usa o evento onChange, que é geralmente utilizado em campos do tipo input, text area, ou seja, eventos que a gente consegue alterar o conteúdo deles, por isso o nome onChange. Para isso, então, eu estou aqui com o meu terminal aberto e a gente vai mais uma vez criar uma aplicação React. Então, yarn create React App e eu vou chamar essa aplicação de numbers, ou seja, números. E por que numbers? Bom, basicamente porque a gente vai ter um input, né, um campo, onde a gente vai poder digitar um número e a aplicação vai falar pra gente se aquele número é positivo ou negativo e ainda mudar a cor. E a gente vai aprender umas coisinhas extras ao desenvolver essa aplicação. Então vamos lá, a aplicação está pronta, eu vou acessar aqui o diretório, né, a mesma coisa de sempre, vou abrir aqui o editor de textos, vou mandar rodar o servidor, yarn start. E aqui, mais uma vez, eu vou apagar aqueles arquivos que a gente não vai utilizar. Então, vou apagar isso daqui, vou apagar isso daqui, vou abrir o meu public, deletar esses 3 arquivos aqui também, e vou dar uma limpada extra aqui no meu HTML. Então, vamos lá, esse logo, o arquivo de manifesto. Que pode estar começando a parecer um pouco repetitivo, mas o fato é que a gente não cria tantas aplicações na vida real como a gente está fazendo aqui nas videoaulas, tá? Vamos lá, o que mais está faltando? App.js, vou apagar tudo aqui dentro, vou deixar só um Olá Mundo. Vou apagar esse logo daqui, vou apagar esse CSS também. E show de bola, acho que é isso, hein? Ah, sim, na verdade faltou o CSS aqui. Então vamos lá, vou apagar isso daqui. Show de bola, vamos ver se a aplicação está rodando. Provavelmente deu pau aqui porque eu estava apagando os arquivos. Então beleza, o Olá Mundo já está aparecendo. Eu vou novamente colocar minha janela aqui nesse cantinho e vou abrir meu editor desse lado. Vou aumentar um pouquinho a fonte porque eu acho que está menor do que estava antes. Vou esconder aqui a minha sidebar só para a gente ganhar mais tempo, mais espaço, até porque a gente basicamente só vai utilizar esse componente aqui para isso aqui que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, em vez de ter essa div aqui, a gente vai ter um fragment, e aqui dentro eu vou criar um input do tipo text, beleza? O meu input já apareceu lá. Uma coisa importante, interessante e importante do React é esse conceito de componentes controlados e componentes não controlados. Eu acho que essa página tem inclusive em português, caso você queira dar uma olhada, tá? Mas eu vou explicar aqui, eu não vou ficar lendo aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que significa isso. Basicamente, quando a gente tem um componente não controlado, a gente está simplesmente digitando aqui um componente HTML normal, assim como você teria como quando a gente cria... Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Quando a gente cria um componente qualquer no HTML diretamente. Quando a gente tem, por outro lado, um componente controlado, significa que ele vai ser controlado pelo React. Tá? E como é que isso funciona? Vamos lá, a gente aprendeu o conceito de React Hooks, né, para usar estado. A gente vai ter um estado aqui específico para esse input. Esse input vai gerenciar, a gente poderia até colocar um nome para ele se a gente quiser, porque ele vai gerenciar um número, tá? Vou chamar aqui de number. Tá? Isso aqui é opcional, na verdade, não precisa se você não quiser. O importante é a gente gerenciar o estado. Então vamos lá. Vou fazer um import de useState do React. Aí aqui dentro da minha aplicação, do meu componente, eu vou ter uma constante do tipo number e setNumber. Ou seja, a gente vai... e novamente vou fazer com o valor inicial 0, muito parecido com a aplicação que a gente desenvolveu anteriormente, que era do contador. Só que a diferença é que esse number não vai ser um contador. E sim, ele vai estar sendo referenciado, ele vai estar... É como se a gente fizesse um link desse estado com esse input. Ou seja, toda vez que a gente digitar alguma coisa nesse input, né? Alguma coisa, esse texto aqui vai ser salvo nesse estado. E aí se a gente quisesse, por exemplo, exibir isso aqui, number, aqui nesse H1, a gente poderia. Tá? Então, se eu salvar isso daqui, inclusive, ele já vai funcionar, porque ele começa com o valor 0. Tá? E aí, no caso, quando eu digitasse alguma coisa aqui, ele ia copiar esse valor aqui para cima. Tá? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa passar dois atributos aqui para o input. O primeiro deles é o value, ou seja, qual o valor que ele precisa. Basicamente, é um atributo de leitura e um atributo de escrita.
O atributo de leitura, ele vai simplesmente ler a variável number. E o outro atributo, que é o atributo de escrita, a gente nada mais é do que um evento JavaScript, que é o onChange, tá? E esse evento, ele vai receber uma função anônima, e ele vai, na verdade eu nem preciso disso daqui, eu vou simplesmente chamar setNumber, tá? E deixa eu quebrar isso aqui em outra linha, só para ficar mais fácil de visualizar. Esse setNumber, vou quebrar mais uma vez aqui, esse setNumber, ele recebe um parâmetro, certo? Só que a gente não sabe qual que é esse valor explicitamente. Por quê? Porque esse parâmetro, ele vem aqui do campo. Todo evento JavaScript recebe um objeto chamado event. E uma das chaves desse objeto event é target. Esse target é só uma forma de se referenciar ao elemento input. E aí, dentro desse elemento input, a gente tem um terceiro objeto chamado value, uma terceira chave que a gente pode chamar, chamada value, tá? Então, quando a gente digitar aqui, por exemplo, 232, que foi o que eu digitei aqui, ele vai ser passado como parâmetro aqui para o setNumber, tá? Deixa eu salvar, eu acho que o prettier vai acabar colocando tudo na mesma linha. Se eu colocasse, por exemplo, uma coisa extra aqui, number, ele vai ver que a linha está muito grande e aí sim ele salva aqui para mim um em cada linha. Eu vou deixar o name aqui então, só para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? É claro, obviamente, que você pode mudar essas configurações do prettier, tá? Só o meu editor aqui que está configurado, se eu não me engano, para 100 caracteres por linha, que é essa marquinha aqui, tá? Então, quando ele chega aqui, ele começa a quebrar a linha automaticamente. Beleza? Deixa eu voltar do jeito que estava antes. E olha só, aqui ele já mudou para 0. Então vamos ver o que acontece se eu digitar 1, 2, 3, 4. Olha só, ele já está preenchendo ali o H1 para mim. Inclusive, se a gente olhar aqui embaixo, deixa eu dar um zoom aqui, você pode ver que ele atualiza, né, em tempo real ali no DevTools. Ele mostra pra gente o que exatamente está sendo atualizado. E só para demonstrar o que acontece se a gente não tivesse esse value, por exemplo, deixa eu recarregar a página aqui. Olha só, de cara a gente já vê que o 0, né, o valor inicial, não foi adicionado aqui ao campo. Por quê? Porque a gente não tem mais o value sendo copiado aqui do valor inicial do nosso estado, tá? E quando eu digitar, ele vai funcionar. Porém, se a gente tivesse um outro lugar externo alterando esse estado, ele não ia refletir aqui no nosso input, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aquele botão aquele contador, eu posso até criar um aqui, né? Vamos criar um aqui para brincar um pouquinho. Vamos lá, button, aí eu tenho um click, tá? E nessa função click, eu vou chamar de mais, igual a gente fez na aplicação anterior. Aqui, então, a gente passa uma função anônima, e aí eu passo setNumber, que vai receber o number, né? O valor atual, mais 1. Vamos lá. Carreguei a página, apareceu lá, mais um. Isso aqui poderia estar para cima, né? Ou para baixo também. Só para não confundir ali com o botão de input. Não era bem isso que eu queria. Vamos adicionar um BR aqui. Beleza, isso aqui ficou horrível, mas é temporário. Daqui a pouquinho eu já vou apagar. Então, olha só. Quando eu clicar aqui no mais, ele vai incrementar o valor de cima, mas não o de baixo. Porém, se eu colocar 5 aqui, ele ainda está alterando o estado. Só que o estado... Nossa, agora na verdade ele se confundiu porque ele está achando que é uma string, né? Na verdade ele não está somando como número. A gente poderia passar tudo isso daqui para dentro de uma função chamada parseInt. E aí sim ele vai parsear essa string no formato de integer. Vamos tentar... Não vou precisar provavelmente recarregar essa página. Vamos lá, digitar alguma coisa aqui. E agora sim, olha, ele está somando corretamente, tá? Ou seja, ele está tratando isso aqui como uma string, não como um integer, tudo bem? Então assim, a gente realmente precisa do value para, quando a gente alterar aqui, ele copiar lá para baixo. Vamos comentar e vamos ver o que acontece. Recarreguei a página, o mais funciona. Se eu tivesse um número aqui, 555, por exemplo, ele já está, ou seja, refletindo uma coisa na outra, né? Sempre que eu altero um, ele altera o outro também, beleza? Por isso que a gente precisa disso. Então eu vou apagar essas coisas que eu adicionei aqui. Na verdade, eu vou aproveitar para mudar o type para number. Eu esqueci de fazer isso. Isso aqui simplesmente vai permitir que o meu navegador aqui adicione essas setinhas, né? E aí a gente pode ir para cima e para baixo, inclusive permitindo valores negativos, tá? E aí eu vou adicionar um segundo elemento aqui, H2, no qual eu vou colocar eu vou especificar se o valor é positivo ou negativo. E aí, simplesmente, eu faço um if ternário. Então eu vou colocar lá, number é maior ou igual a 0, e aí ele vai retornar positivo. Caso contrário, ele vai retornar negativo. Vamos ver se isso aqui funciona. Tá mostrando negativo já. Quando eu voltar para positivo, show de bola, né? O 0, na verdade, não é positivo nem negativo, mas vamos manter ele como positivo para simplificar. Legal, e se eu quisesse colocar uma cor diferente aqui, né? A gente poderia simplesmente jogar isso aqui para a linha de baixo e colocar
um style aqui. Sempre que a gente estiver especificando o style aqui como atributo no JSF, aliás, não façam isso aqui é uma péssima prática. Eu não uso isso daqui em produção nunca e vocês também não deveriam. Isso aqui é só para eu demonstrar como é que a gente poderia resolver isso daqui, mas depois eu vou demonstrar como que resolve do jeito correto. Mas assim, se por algum motivo você quiser fazer um teste rápido, que é justamente o que eu vou fazer aqui, a gente precisa passar duas chaves, duas para abrir, duas para fechar. A primeira, né, a chave de fora, é só para a gente especificar para o JSX que isso daqui vai ser um objeto e não uma string, e a de dentro é o objeto em si, que na verdade é um objeto, né, de chave e valor, que no caso a gente vai passar algumas coisas. Por exemplo, eu posso passar o background color, que ele até já me ofereceu aqui, e aí eu vou passar, por exemplo, red, tá? Ele vai ficar vermelho, todo vermelho. Na verdade, eu não queria o background, eu queria só color. Vamos deixar só a cor do texto mesmo pra ficar mais fácil. Legal. Só que em vez de ser red, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E aí eu vou fazer assim, ó. Se o número for positivo, eu vou colocar green. Caso contrário, ele vai ser red. Tá? Então, beleza, positivo. Quando chegou no negativo, ficou vermelho. Tá? Só uma forma da gente brincar um pouquinho aí com o estado do nosso input. Refletindo, né, no CSS, no style aqui do HTML, tá? Se a gente até mandar exibir aqui, a gente vai ver aqui, ó, style color green, né? Quando chega no red, ele dá uma piscada aqui justamente para mostrar que ficou diferente, né? Que ele foi alterado, tá? Agora, se eu falei que isso aqui é o jeito errado, qual que seria o jeito correto? A gente poderia passar um class name, né? E aí não precisa disso daqui. Basicamente, vamos lá, a gente vai passar aqui number. A gente poderia usar o mesmo nome aqui, se a gente quisesse, tá? Para essa classe. Quando eu salvar, olha só, ele vai aqui adicionar, ele ainda tá com esse style porque provavelmente quando eu recarregar ele vai sumir, né? Ele tava só como tipo um cache ali. Agora ele ficou com a class green e quando tiver negativo ele muda para class red. E aí, obviamente, eu vou precisar abrir o arquivo de CSS e criar essas duas classes, né? Então vamos lá, vou criar aqui button green. Poderia ser, na verdade, poderia ser positivo, positive e negative, né? Fica mais correto. Positive e negative. Tá, vou salvar. Positive. E na verdade não é o button, né? Eu tô viajando aqui. Na verdade é o H2. Então, positive e negative. No positive eu quero cor green. E no negative eu quero cor red. Vamos ver se funcionou. Show de bola. Verde e vermelho. Essa aqui é uma forma muito melhor do que a gente ficar colocando style diretamente lá no HTML. Então é isso, agora você sabe como utilizar o evento onChange e o value também para inputs. Isso aqui vale também se a gente tivesse, por exemplo, um text area. Text area, na verdade, ele não fecha sozinho, a gente precisa abrir e fechar. E a gente não tem também esse atributo type. Deixa eu ver, value. O resto deveria ser igual. Então, olha só, agora é um text area, né, maior, e a gente vai precisar mudar esse número aqui manualmente. Então, 14, por exemplo, -4, enfim, né? Lembrando que se você digitar uma letra aqui, ele provavelmente vai bugar e vai dar errado aqui, porque ele está tentando converter isso daqui, tá joia? Existem algumas formas de tratar isso daqui. A gente poderia, na verdade, extrair isso daqui para um método para tratar esses edge cases, ou seja, esses casos, essas exceções, tá joia? Mas eu vou me atentar aqui para a parte mais importante, que era simplesmente demonstrar o onChange. Até porque, na maioria das vezes, a gente não está lendo número, a gente está lendo texto. Na verdade, acho que os dois são bastante comuns, tá joia? Mas depende bastante caso para caso. O importante aqui é você aprender a utilizar o evento onChange. Então é isso, a gente se vê na próxima aula.